Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro do Apocalipse, de São João, Apocalipse capítulo 8, versículo 6 ao 13, nosso 25º encontro, as 4 primeiras trombetas. Vamos primeiro ouvir o texto e depois vamos refletir. Afirma São João: e os 7 anjos, com as 7 trombetas, se preparam para tocar. O primeiro anjo tocou. Caiu então sobre a terra uma chuva de pedra e fogo, misturados com sangue. A terça parte da terra se queimou. A terça parte das árvores se queimou. O que existia de verde se queimou. O segundo anjo tocou. Foi jogada no mar uma coisa parecida com uma grande montanha em brasa. A terça parte do mar virou sangue. A terça parte das criaturas do mar morreu. A terça parte dos navios foi destruída. O terceiro anjo tocou. Caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha acesa. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte da água ficou amarga. Muita gente morreu por causa da água, porque ficou amarga. O quarto anjo tocou. Atingiu um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de modo que ofuscou a terça parte deles. O dia perdeu a terça parte da claridade, e a noite também. Nessa hora, vi e ouvi uma águia voando no meio do céu, e gritando em alta voz: ai, 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 dos que vivem na terra. Ainda faltam 3 toques de trombeta, e os anjos então estão prontos para tocar. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 6. Os 7 anjos, munidos com as 7 trombetas, se preparam então para tocar. Podemos ver o caráter simbólico destas pragas. Pareceu recordar as pragas do Egito, do livro do Êxodo, capítulo 7 ao capítulo 10, do livro da Sabedoria, do capítulo 11, versículo 5 ao capítulo 12, versículo 2. Com o versículo 6, chegamos às 7 pragas introduzidas pelas trombetas. Essas pragas não representam uma recapitulação dos juízos dos selos e nem tampouco se seguem no sentido cronológico. Neste versículo, os anjos que receberam as 7 trombetas se preparam para tocar. A ação aqui serve para elevar o sentido da expectativa ao que irá acontecer. Versículo 7. E o primeiro tocou. Caiu então sobre a terra granizo e fogo, misturados com sangue. Uma terça parte da terra se queimou. Um terço das árvores se queimou. E toda a vegetação verde se queimou. Com o toque da primeira trombeta, começou uma série de calamidades. Quando o anjo toca a trombeta, encontramos em resposta uma precipitação de fogo, granizo, misturado com sangue. Aqui vemos a última praga do Egito, livro do Êxodo, capítulo 9, versículo 13 a 35,
quando Moisés estendeu a vara para o céu e o Senhor enviou trovões, granizo e caiu fogo sobre a terra. Êxodo capítulo 9, versículo 23. A referência ao sangue procede da profecia do profeta Joel, do capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 4. Porém sinais no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue. O sangue é uma alusão à impressionante cor da tormenta, mais do que ao fogo, e à destruição produzida pelos raios. No ano de 1901, no sul da Europa, se testemunhou uma chuva cor vermelha, cor de sangue, que caiu no sul da Europa. Afirma-se que esta chuva, pela absorção das nuvens da areia vermelha do Saara, é que deu a coloração da chuva. O Talmud refere que o sexto céu como um depósito de granizo, tempestades e vapores tóxicos trancados por portas de fogo. Os oráculos sibilinos referem a uma chuva de sangue e fogo como sinais do fim. Capítulo 5, livro 5, capítulo 377 e 378, e diz assim: fogo das alturas celestiais choverá sobre os mortais, fogo e sangue, água e raios, obscuridades e noite celestial. Houve uma grande devastação. A terça parte da terra foi consumida pelo fogo. No livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 8, versículo 9, nos diz: e acontecerá em toda a terra, oráculo de Javé, que 2/3 serão exterminados, perecerão, e que o outro terço será deixado. Farei esse terço entrar no fogo, purificá-lo-ei como se purifica a prata, prová-lo-ei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome e eu lhe responderei, direi, é meu povo. E ele dirá, Javé é meu Deus. Em Tocaias, o fogo é para purificar o povo de Deus. No texto de João, a superfície arrasada pelo fogo é 1/3 da terra, não 2/3, como fala o profeta Zacarias. Indica que, enquanto Deus está castigando a terra, contudo, não é um julgamento completo e final. O propósito é para advertir aos povos que a ira de Deus está para cair de um modo completo, mas ele ainda quer conduzir as pessoas ao arrependimento. Vemos a realização da profecia de Jesus quando afirmou que nos últimos dias haverá sinais nos céus e angústia sobre a terra. Lucas, capítulo 21, do versículo 25 a 26. A praga que se dirige à natureza afeta seriamente a raça humana. As árvores, vegetação, estão dentro da terceira parte devastada pelo fogo. Versículo 8. E o segundo anjo tocou. Algo como uma grande montanha incandescente foi lançada no mar. 1/3 parte do mar se transformou em sangue. Versículo 9. Apareceu 1/3 das criaturas que viviam no mar. Pereceu, morreu, 1/3 das criaturas que viviam no mar e 1/3 dos navios foi destruído. O segundo toque da trombeta ocasionou a destruição de 1/3 do mar, que se converte em sangue, morrendo 1/3 da vida marinha, e 1/3 dos navios, esse terço é destruído. Esta mortalidade se produz no mar. Não se pode imaginar a fonte de onde João tirou esta cena. Essa cena é novidade.
Muitos tentam encontrar respostas às imagens desses versículos na literatura, onde encontramos alguns apócrifos que dizem, 1 Enoque, capítulo 18, versículo 13 e 14. Ali vi 7 estrelas com grandes montanhas envolvidas em fogo. Perguntei sobre elas e o anjo respondeu: Este é o lugar onde acabam os céus e a terra, e serve de cárceres aos outros e potências do céu. Com os oráculos sibilinos, livro 5, capítulo 158, diz assim: Virá do céu uma estrela grande, do mar divino, e incendiará o ponto profundo, a própria Babilônia e a terra da Itália, em que muitos morrerão, santos e fiéis, hebreus, o povo verdadeiro. Temos que ver esses elementos e visões, eles tornam elementos que se misturam e formam assim uma nova fonte para São João. A referência ao fogo em cada uma das 3 pragas iniciais introduzidas pelo toque das trombetas corresponde então à intervenção do anjo sacerdote do versículo 5, que encheu seu turíbulo com fogo do altar e o jogou sobre a terra. Aqui se introduz uma violenta tempestade que coloca a terra em chamas, versículo 7, e de uma montanha de fogo que é jogada ao mar. E veremos que uma estrela incandescente cai sobre os rios e mananciais de água, versículo 10. Aqui podemos recordar a primeira das pragas do Egito, onde os rios se convertem em sangue, e que morrem todos os peixes, e foi impossível beber da água. Êxodo capítulo 7, versículo 20 e 21. Toda esta cena representa o juízo escatológico. Mas é um juízo escatológico parcial, que afeta um terço da vida marinha e do comércio, as embarcações. O objetivo aqui é servir de alerta, advertência. Versículo 10 e 11. 10 e 11. E o terceiro anjo tocou. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Ela caiu sobre uma terça parte dos rios e sobre as fontes. Versículo 11. O nome da estrela é Absinto. A terça parte da água se converteu em absinto, e muitos homens morreram por causa da água que se tornou amarga. A terceira praga consiste na queda da estrela incandescente que cai do céu sobre os rios e mananciais, fazendo suas águas se tornarem amargas. Deus se move em juízo. O chamado é para o arrependimento, ainda tem tempo. Senão, se deve suportar a fúria da ira iminente. João está revelando o desagrado de Deus e dirige contra o mundo sua ira, e dirige contra a natureza. Essa estrela tem nome, absinto, que é uma planta de sabor intensamente amarga. No Antigo Testamento, o absinto se utilizava como símbolo da dor e da amargura. O livro dos Provérbios, que fala contra a mulher estrangeira, diz: os lábios da estrangeira destilam mel. O seu paladar é mais suave do que o azeite. No final, porém, é mais amarga como o absinto. Provérbios, capítulo 5, versículo 3 a 4. Esse é um texto que se opõe aos casamentos multiétnicos. Judeus não deveriam casar com mulheres pagãs. O que João quer dizer aqui é que uma parte da água doce foi contaminada
quando da queda da estrela, de nome Absinto, que muitos morreram, bebendo da água. Mas a expressão terça parte indica ainda o âmbito limitado do juízo. Versículo 12. E o quarto anjo tocou, um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas foram atingidos, de modo que a terça parte deles, dos astros, se ofuscou. O dia perdeu um terço de sua luz, bem como a noite. O sol, a lua, as estrelas sofrem um golpe que os fazem obscurecer durante a terça parte do dia e a terça parte da noite. Aqui vemos recordar a nova praga do Egito, onde uma densa obscuridade desceu sobre o Egito durante 3 dias. Êxodo capítulo 10, versículo 21 a 23. A escuridão é símbolo do juízo e está presente em todo o Antigo Testamento. Vejamos, profeta Amós, capítulo 5, versículo 18. Ai daqueles que desejam o dia de Javé. Para que vos servirá o dia de Javé? Ele será trevas e não luz. O profeta Joel também fala do dia de Javé, no capítulo 2, versículo 2. Um dia de trevas e escuridão, um dia de nuvens e de obscuridade. Jesus, citando Isaías, em Marcos, capítulo 13, 24, diz que naqueles dias, porém, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então, Marcos, capítulo 13, versículo 24, expressando o livro de Isaías, capítulo 13, versículo 10. Versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que voava no meio do céu, gritando em alta voz: Ai, 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 dos que habitam a terra, por causa dos restantes toques da trombeta dos 3 anjos que estão para tocar. Este veículo é uma transição entre as 4 primeiras pragas e as 3 sucessivas. As 4 primeiras, Deus age na natureza, destruindo um terço delas, para provocar um terço da natureza, para provocar arrependimento na humanidade. As 3 últimas pragas atingem os demônios que deixam as pessoas à mercê das forças do abismo, subjugados ao abismo. As pragas anteriores foram invocadas por serem angélicas. Agora, aquelas que se seguem vêm anunciada por uma ave de rapina que voa. Ela voa no ar. Vemos uma águia, ou abutre, ave de rapina. A águia não tem antecedentes no Antigo Testamento. Talvez o autor o tenha escolhido, para que o aviso venha do alto. Ela representa também fortaleza e agilidade, isto é, a águia. Vemos no livro do apócrifo de Baruque que uma águia que voa até a Babilônia, onde estão os exilados judeus, e os entrega uma mensagem da parte do autor da visão, segundo Baruque, capítulo 77, versículo 17 a 26. Essas 3 trombetas finais afetam diretamente a humanidade. As 4 primeiras a natureza, agora as 3 finais, elas atingem a humanidade. A águia voa para que todos a vejam e com potente voz para que todos ouçam. Ai, ai, ai. Parece o canto da águia no céu, dos que habitam a terra.
Repete 3 vezes para estabelecer uma conexão com as 3 últimas trombetas. Essas últimas pragas não caíram sobre a igreja, elas caíram sobre o mundo pagão e perverso, caindo diretamente sobre as pessoas. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.